Gente, eu juro que eu tentei fazer um vídeo sem mencionar o Ramit, mas é impossível, tá? Então foram dois vídeos seguidos falando dele e esse não vai ser diferente. Porque quando o assunto é dinheiro em casal, o homem simplesmente entrega tudo. No livro Money for Couples, ou Dinheiro para Casais. E vamos combinar, né? Falar de dinheiro já é difícil sozinho, imagina dois, né? Porque sempre tem aquele que gasta escondido, o que controla demais, o que esquece de pagar boleto, o que quer paz, mas na verdade vive no completo caos. Então, o vídeo de hoje eu vou contar de forma prática os 10 passos do livro para que podem transformar a vida financeira a dois. E aí, bora para mais um experimento no Laboratório da Riqueza? Tudo começa no passo 1 com uma conversa franca, calma, livre de tensão. A ideia aqui não é falar de números, é mais falar de sentimentos. O livro propõe isso, né? Abrir o jogo sobre como se sente quando o assunto é dinheiro. Medo, culpa, insegurança, ambição, vergonha. E o livro ele traz um roteiro, um scriptzinho, então ele ajuda nessa conversa, porque a ideia aqui é criar essa segurança emocional, porque sem isso nenhum sistema funciona, tá? Então, no meu caso, como nós dois trabalhamos com finanças, a gente já falava sobre dinheiro, né? E, na verdade, teve uma época que a gente falava até demais, né? Quase todo dia. E spoiler, quando se fala quase todo dia sobre dinheiro, normalmente é para brigar. Então, quando eu li o livro, a gente decidiu conversar, entender o porquê que a gente brigava, falar sobre o sentimento e depois a gente foi falar sobre planos de vida, enfim, mas a gente trouxe esse sentimento. O segundo passo, então, é entender a história financeira de cada um, porque cada um carrega uma bagagem, crenças, experiência, traumas. E essas programações que a gente traz, elas explicam 90% dos conflitos. O percentual aí, ele foi determinado pelo Instituto Luciano, tá? Então, a ideia aqui nesse passo é conversar sobre a infância, sobre os modelos familiares, sobre o que aprendeu e deixou de aprender com os pais, como que era esse ambiente familiar, o que os pais falavam sobre dinheiro, o que eles viviam, eles brigavam muito. Porque uma vez que a gente entende isso, a gente deixa de ver os comportamentos como um ataque pessoal e passa a ver os padrões, né, que podem ser ressignificados. No meu caso, eu entendi que como minha mãe, ela viajava a trabalho e os filhos, né, ficávamos sozinhos em casa e o dinheiro ainda foi ficando mais escasso, é, eu entendi que eu precisava de fato trabalhar muito para sustentar a casa. E nesse ponto de sustentar a casa, como meus pais se divorciaram muito cedo, eu tive esse entendimento de que não era opcional trabalhar, né? E não necessariamente essa crença era ruim, ela inclusive me ajudou na minha carreira no início, mas começou a prejudicar o meu casamento quando eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Essa conversa que eu tive com meu marido, né, ela foi bem interessante, porque relembrar a história e associar como que a gente gasta, ou como que a gente ganha dinheiro, pode ser terapêutico, pode ser muito revelador. E aí eu também aprendi sobre outras crenças, tá? Que eu citei foi um exemplo, e ele também aprendeu sobre as crenças dele. Aqui a gente fala sobre a nossa vida rica em conjunto. Esse passo ele também existe no sistema financeiro individual, tá? Eu até falo sobre isso no vídeo anterior, mas nesse contexto de casal, é importante que cada um defina a sua vida rica e depois os dois discutam essa lista para poder chegar numa lista conjunta.
Lembrando, né, o que que é vida rica? Elas são sonhos, estilo de vida, coisas que a gente valoriza. E precisa ser muito específico, uma imagem muito vívida na sua mente e tem que ser muito pessoal para você. Então, a sua vida rica é diferente da minha vida rica, que é diferente da vida rica do Ramit, e que em casal a vida rica também pode ser diferente, né? Então, cada um pode e deve ter sonhos individuais. Por exemplo, eu tenho um sonho de começar, de criar um aplicativo, né? Então, esse é um sonho muito meu. Mas tem sonho que ele é grande o suficiente que precisa ser sonhado junto, né? Então, mudar de casa, mudar de país, enfim, são conversas que precisam acontecer e precisam estar muito alinhadas para definir essa vida rica conjunta. Porque sem essa clareza, a gente só vira pagador de boleto, né? E quem quer viver sendo pagador de boleto? Não dá, né? Essa, esse passo é meu passo favorito de todas as partes, porque eu sou muito sonhadora, né? Eu amo sonhar. Teve muito sonho que a gente descobriu que era igual, né? Então, por exemplo, decorar a casa do nosso jeitinho. Isso é muito particular nosso. E aí tem coisa que é individual. Por exemplo, a gente gosta de viajar, mas eu quero muito viajar e conhecer o Japão. E ele já quer a Tanzânia. Tudo bem, cada um com seu individual, mas a gente encaixa no nosso conjunto. Aí a questão é só colocar uma data diferente para cada um. Em seguida, a gente precisa identificar as alavancas financeiras individuais, ou seja, coisas que a gente ama gastar e as coisas que a gente não se importa em não gastar. As categorias mais comuns aqui são viagem, fitness, restaurante, gasto com filho, presente, reforma, decoração, show. Cada um faz o seu e depois o casal discute os pontos em comuns e os pontos de diferença. No meu caso, eu não me importo com a comida do dia a dia. Eu adoro o restaurante, mas eu não me importo com a comida do dia a dia. Já o meu marido, ele ama comida caseira. É importante para ele, faz parte da história dele. E aí, quando eu entendi isso, é, eu decidi mudar meu estilo, né? Porque o que que isso significa? Que o nosso mercado hoje, ele é mais caro do que seria considerado ideal. E tá tudo certo. Então, uma vez que a gente tem essa consciência, fica intencional esse gasto, né? E como para mim era indiferente, eu decidi adotar o dele, né? Porque se é importante para ele, então também é importante para mim. E aí hoje faz parte do nosso plano esse mercado um pouco maior. Agora a gente chega no passo 5, em que começam a entrar números, tá? Então a gente faz um diagnóstico, quanto entra, quanto sai, quais são as despesas fixas, o que são as dívidas, os investimentos, os hábitos, enfim, para poder montar esse raio-x, esse diagnóstico inicial, para começar a tornar tudo concreto. Não tem que ser muito detalhado, então é mais aquele rascunho, sabe, no guardanapo, no papelzinho que você faz, mas para começar a falar de número de forma despretensiosa e conseguir trazer o parceiro, né, para poder falar. Principalmente para aqueles casais em que uma pessoa resiste a esse tipo de conversa, tá? Então, é muito importante iniciar por esse rascunho. Aí agora a gente vai para um passo em que a gente volta para estruturar o tipo de conversa que a gente tem. Então, lembra que lá no passo 1 a gente fala sobre sentimentos? Aqui é para poder tornar isso rotineiro, né? Então, ajudar a entender primeiro que falar sobre dinheiro é falar sobre emoção e não sobre números, e ensinar a conversar usando esse tipo de coisa, né? Uma conversa construtiva e não destrutiva, sem a crítica pessoal, sem sarcasmo, sem aquele tipo de você sempre, você nunca, sabe? Tirar esse tipo de coisa da conversa. Aí ele traz o roteiro, ele ajuda a estruturar a conversa, né? Para poder falar de comportamento e não da pessoa específica, usando comunicação não violenta.
nesse ponto aqui, eu acho que eu e meu marido, né, a gente tá cada vez melhor, né? De vez em quando tem alguma conversa aí que sai, sei lá, pela culatra, mas sempre que acontece isso, a gente para e volta só no dia seguinte com a cabeça mais fria. O próximo passo é o coração do método, né? O CSP, Conscious Spending Plan, ou Plano de Gasto Consciente, que é uma forma de planejar o gasto que não restringe, mas direciona, né? Então, aqui define o que é o custo de vida. Então, aquele número lá que a gente fez, né, no passo 5, a gente vai vir aqui agora mais detalhado, né? Entender o que é o custo de vida, o que vai para meta, o que é investimento e o que sobra para livre de culpa. Gastos livre de culpa. Esse plano ele tem que ser flexível e tem que ser muito pessoal para você, para o seu casal, né? E deve honrar a vida rica. Aqui a gente tem que fazer essa comparação, né? Do que você gasta com o que você diz que é importante para você, para sua vida rica. Mas se você está de fato gastando com o que te faz feliz. E aí eu tenho um vídeo que eu falo bem detalhado sobre o CSP, tá aqui. Agora, o próximo passo, ele é a terapia financeira, né? Não é para falar sobre como gastar menos, mas sim entender por que gasta, né? O Ramit, ele menciona gastos invisíveis, que são aqueles gastos que são relacionados a a nossa personalidade, a quem a gente é, né? Ele traz um exemplo, por exemplo, de um cara que um artesão. Ele gasta com ferramenta. E isso está tão enraizado na personalidade dele, de ser artesão, gastar com ferramenta, que ele nem percebia. Mas aí, quando foi somar, ele gastava mais de 100 mil dólares com ferramentas, né? Então, é muito dinheiro que não era visível para ele, porque já era como se fosse um gasto que ele não olhava, né? Porque fazia parte de quem ele era. E aqueles gastos que saem acima do planejado todo mês, né? Então, a ideia aqui não é julgar, mas sim entender, pausar e investigar por que a gente gasta mais, né? Eu estava entediado naquele momento, eu estava cansado, sabe aquela Shopee que você abre quando não tem nada para fazer, vai lá e começa a olhar e compra. Então, estava entediado, cansado, ansioso, com fome no mercado, né? Quem nunca fez isso? Então, a ideia é entender qual é o gatilho por detrás dessas compras. Eu compro para me animar, eu compro para sentir controle. Porque uma vez que você entende isso, você consegue entender esses gastos acima do plano, né? E consegue se prevenir. Outro ponto importante aqui neste ponto é definir um valor em que o casal não discute o gasto, né? Então, por exemplo, até R$ 50 nem entra para conversa esse tipo de gasto. O que for acima disso, aí sim a gente vai lá e entende. Porque isso economiza energia mental, tá? E aí ele sugere também alguns gastos que podem comprar o tempo de volta, né? São gastos de tarefas que a gente não quer fazer e que delegar traria alegria. Por exemplo, faxineira, o delivery do mercado, a lavanderia. Direcionar o dinheiro para aumentar a qualidade de vida e diminuir briga. E tempo também, liberar tempo, né? Comprar o tempo de volta, é o que ele fala. E aí o próximo passo é a engenharia, né? Como arquitetar a estrutura de contas para poder deixar esse tudo mais automatizado possível. Então, o que é conta conjunta? O que é conta individual? Como que vai ser automatizado? O que vai ser automatizado? E quem que vai cuidar dessas tarefas financeiras? Porque a ideia é tirar esse esforço mental mensal e reduzir fricção, evitando discussão operacional, sabe?
E aí, para o nosso caso, até o momento que eu li o livro, a gente usava contas individuais e as despesas conjuntas eram pagas meio a meio. Só que isso gerava até um pouco de ressentimento, porque tinha a questão da renda diferente. Então, por isso a gente decidiu mudar, decidiu transformar uma das contas em conta conjunta, e aí dessa conta conjunta caem os 2 salários e dali sai o dinheiro para pagar as despesas conjuntas e dali sai um valor pré-fixado para cada um, para suas contas individuais, para os gastos livre de culpa. A gente tem um cartão de crédito do casal que serve para os gastos conjuntos. Esse cartão ele é pago pela conta conjunta e cada um tem o seu cartão individual que é pago por cada um da sua conta individual. E esse sistema, então, ele simplificou a forma como a gente lida com o dinheiro e reduziu ainda mais as brigas que a gente tinha. E eu tô curiosa para saber, né, qual que é o sistema que você usa, né? Você, na sua casa, você separa meio a meio, você põe proporcional os gastos, você também usa conta conjunta, como funciona? E aí, o último passo do sistema é a manutenção dele, né? Porque a gente alinha sonho, estrutura sistema, organiza conversa, fica tudo lindo. Mas 6 meses depois, a vida pode estar completamente diferente. O sonho pode ter mudado, a renda pode ter mudado, a rotina pode ter mudado. Então, a ideia aqui desse passo é organizar esses encontros financeiros rotineiros mensal para poder revisar o gasto e ir ajustando meta, reavaliar a prioridade e conversar sobre as novas fases da vida, né? Para poder, ou seja, manter o casal sempre na mesma página. Nós temos feito o nosso encontro de forma regular, não da forma como o Ramit faz, né? Porque o Ramit ele faz ele marca no calendário de cada um, tem uma ata em que ele anota as coisas que foram discutidas, mas a gente faz de forma regular e a gente fala sobre as coisas da nossa vida rica, a gente fala sobre os nossos planos conjuntos. E aí, bom, então esses são os 10 passos do meu livro favorito do ano, Dinheiro para Casais. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, inscreve no canal para poder me incentivar, porque ainda vai vir aí muito conteúdo de organização financeira, de experimentos para uma vida rica. E eu quero também que você comente aqui para mim, aqui embaixo. Você conversa com seu parceiro sobre dinheiro? Você tem um sistema que funciona para vocês ou vocês ainda brigam bastante, né? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.